né? A gente gostaria aqui de estar estendendo um pouco do que vem a ser a nossa discussão, o nosso debate, o que a gente costuma trabalhar a respeito dessa temática do desenvolvimento, principalmente dentro de uma perspectiva um pouco mais ampliada, né? Então, por que a gente está discutindo desigualdades sociais? Hoje nós temos uma série de debates, uma série de discussões, uma série de problemas em termos do que vem a ser as desigualdades dentro da sociedade. Nós temos tratamentos dos mais diversos, nós temos diferenciações entre pessoas, seja pela questão racial, seja questão religiosa, seja questão das mais diversas, que vão dar, portanto, uma conotação diferente de tratamento para esses indivíduos. Então, isso por si só já passa a ser um tema relevante para nós. Mas aqui a gente pretende estender essa discussão fazendo um debate, então, interdisciplinar. Por que interdisciplinar? Nós temos um olhar, né, e quem já foi meu aluno, tanto em História do Pensamento Jurídico, Sociologia Jurídica, ou mesmo Filosofia do Direito, sabe que eu costumo discutir, debater as temáticas, os assuntos, tentando trabalhar com olhares dos mais diversos a respeito de determinados temas, né? Tentando conectar o direito, não pura e simplesmente pela questão da norma, mas entender ele dentro de um espectro mais amplo. Além disso, nós temos hoje um debate que é importante, que é relevante para nós em termos de discussão a respeito do direito, que é a conexão do direito com a economia. Nós temos uma tendência aí mundial, por assim dizer, de pesquisas, de desenvolvimento de teorias, o avanço com relação aos debates do direito, focados principalmente no aspecto da correlação com a economia. No Brasil, esse tema possui poucas obras, ele está se discutindo há alguns anos apenas, a temática da correlação entre o direito e a economia dentro dessa perspectiva, e muito mais direcionada para o direito empresarial. Quando falamos em economia, no entanto, estamos nos estendendo a um debate mais amplo do que só a economia dentro da perspectiva empresarial ou das organizações. Estamos também discutindo, por exemplo, a questão da socioeconomia, que para nós vai ser um ponto nevrálgico dentro dessa discussão. O que o socioeconômico, como o professor João mencionou anteriormente, estou desenvolvendo aí um trabalho em termos de tese a respeito do programa de desenvolvimento socioeconômico. Então, estamos olhando de uma forma diferenciada a respeito do que vem a ser políticas públicas, a respeito do que vem a ser essa correlação da importância do direito, hoje baseado num pressuposto de moralidade, muito mais próximo daquilo que vem a ser os interesses, as vontades e as necessidades das pessoas. Por conta disso, vamos discutir dentro de uma perspectiva, um olhar interdisciplinar, no qual nos baseamos em Miguel Reale, com a sua teoria tridimensional do direito. Para quem não estudou ou não viu ainda com relação a Miguel Reale, ele trata da seguinte perspectiva. Ele diz que o direito ele não se baseia apenas em norma, apenas na regra, apenas no direito positivado, mas ele traz também uma discussão mais ampla, mais complexa, em que ele representa uma variedade de facetas, dentre elas a questão valorativa e a questão fática. O que ele quer dizer com a norma, o valor e o fato? Miguel Reale está colocando o fato prioritariamente como o debate sobre o envolvimento da população ou da sociedade a respeito do que vem a ser a norma jurídica. Não é pura e simplesmente colocar uma regra no papel, colocar uma norma, aprovar, e isso simplesmente vai ser implementado, vai gerar a eficiência, a eficácia dentro do mundo jurídico. Porque nós vamos ter toda a discussão, todo o debate sobre como isso afeta a população, como isso atinge as pessoas, como as pessoas muitas vezes não vão
ser contempladas por aquilo que vem a ser a norma, vão ser colocadas às vezes até a par da norma, não tendo possibilidade, inclusive, de cumprir a norma em razão de suas exigências, das suas condições. Então, temos aqueles que vão cumprir a norma, mas que ela não vai alcançar o resultado efetivo. Então, o aspecto fático, né, do fato social, ele é extremamente relevante. Por outro lado, também temos a questão valorativa. A questão valorativa se atém à questão a respeito da moralidade, a questão do bem tutelado pelo direito. Ou seja, quando discutimos a norma, quando discutimos a regra, quando discutimos o dispositivo legal, estamos discutindo uma forma de tentar proteger ou de tentar tutelar um determinado bem, um direito, algo que se quer proteger. O direito à vida está lá esculpido na nossa Constituição, esse é o artigo 5º. Mas como é que ele se efetiva, esse direito fundamental? Como é que, dentro dos dispositivos legais, a gente vai resguardar isso? Isso vai se estender desde da regra penal, né, do proibir matar, mas vai se aplicar dentro de outras perspectivas e outros campos a partir do momento que eu vou tentar garantir essa concessão da vida para a pessoa. A partir do momento que eu vou tentar resguardar, por exemplo, o direito dela à saúde. Em tempos de pandemia, esse direito acaba alcançando um status um pouco mais alto, né? Então, o que o Miguel Reale fala é o seguinte, olha, então a gente estuda esses conteúdos de uma forma diferente, a gente estuda esses conteúdos de uma forma separada, como a gente costuma fazer dentro de um curso de direito. E isso é extremamente normal, porque é mais fácil de compreender, é mais fácil de entender. Então, na universidade, a gente discuta isso de uma forma separada, que a gente trata cada um desses conteúdos de uma forma isolada. Faz todo sentido eu ir lá discutir com o professor João as regras do direito administrativo, o ordenamento jurídico referente ao direito administrativo, a doutrina do direito administrativo, tudo isso condensado. Quando a gente vai lá para a história do pensamento jurídico, né, lá com o professor Daniel, a gente vai falar sobre a história do direito, a origem dele, as fontes dele, para que ele serviu, como é que ele evoluiu, o que foram essas instituições, como a gente vem a desenvolver esse pensamento. Quando a gente vai discutir em sociologia a respeito do direito, nós vamos falar sobre esse impacto social, sobre como isso afeta as pessoas, como as pessoas vão reagir frente à norma. Tudo isso faz o maior sentido do mundo a gente estudar de uma forma separada. O que Miguel Reale chama a atenção é que esses olhares diferentes sobre o que é o direito dentro do direito penal, dentro do direito civil, da sociologia, da filosofia, da história, quando a gente olha para esses direitos, a gente tem que compreender que é o mesmo direito. Ou seja, o direito ele possui essas facetas diferenciadas, mas ele se refere ao mesmo direito, à mesma percepção sobre o que vem a ser o direito. Isso, portanto, nos dá um olhar em que precisamos compreender essa dinâmica de funcionamento dessa relação entre essas três perspectivas do direito. Então, quando a gente vê uma reação por parte da população sobre o que vem a ser uma norma jurídica, e isso gera uma comoção social, ao passo que vai demandar uma modificação da norma, isso significa uma mudança dos valores. Ou quando eu tenho uma mudança dos valores, que vai implicar numa mudança dentro do comportamento social, né? Como é a questão, por exemplo, da união afetiva. Se os valores da população mudam, eu vou lá e modifico aquilo que vem a ser as relações entre os indivíduos. Isso modifica o que vem a ser o fato. E isso, portanto, vai gerar uma modificação também na norma jurídica. Então, esse olhar interdisciplinar, a partir do Miguel Reale, da sua teoria tridimensional, ele é fundamental para a gente começar a introduzir o que vem a ser essa nossa temática. Porque, afinal de contas, quando falamos sobre a percepção do fato social, do valor, isso também está atrelado intimamente com aquilo que vem a ser o direito. Então, vejamos, né? Falei sobre os diversos tipos de desigualdade social que existem dentro do meio social. Quando a gente fala sobre as diversas desigualdades, não vou me aprofundar aqui em todas elas. Eu vou me aprofundar com relação à principal desigualdade de todas, né? Que é justamente a desigualdade de renda. Quando estamos falando de desigualdade de renda, o que estamos nos referindo? Estamos falando sobre as diferenças entre o que ganha
o sujeito que menos ganha dentro da sociedade comparado com o sujeito que mais ganha. Então não é simplesmente um olhar sobre o que é a riqueza, o que é o indivíduo o rico, o que é o pobre, é perceber dentro dessa perspectiva o que vem a ser essa distinção, aquilo que vem a ser essa chave amarela que está posta na tela, né, entre os dois símbolos ali. Então, o que essa diferença dentro da renda dos indivíduos vai implicar na mudança com relação às suas vidas? O que essa diferença implica sobre o bem-estar das pessoas? Isso é relevante? É relevante. Como a gente disse, tem uma série de pesquisas, né? E a gente tem autores que vêm discutindo isso de longa data, essas distinções, essas formas diferentes de lidar com esses indivíduos dentro do meio social. Se a gente pegar lá, a gente pode começar discutindo lá com o Rousseau, né? O mesmo Rousseau lá do contrato social já começa a discutir sobre desigualdade social. A gente pode falar sobre John Stuart Mill, um dos primeiros utilitaristas, junto com Jeremy Bentham, que vai discutir também o problema com relação à desigualdade social. Então, esse passa a ser um tema importante e relevante em que a gente vem discutindo ao longo das décadas, dos séculos, por assim dizer, e que passa a ser um problema importante para nós, né? Então, nós vamos ter preocupações no sentido de reduzir o que vem a ser esses problemas sociais. É uma das preocupações maiores do direito, né? Como é que a gente diminui os problemas sociais, né? Qual é a relação que eu tenho dessa desigualdade social com o que vem a ser esses problemas sociais? Muitos vão apontar que a solução para acabar com os problemas sociais se dá pelo desenvolvimento. É por meio do desenvolvimento que vamos ter um alcance maior daquilo que vem a ser as necessidades das pessoas, que vamos ter um alcance maior de atingir aquilo que vem a ser as grandes demandas das pessoas. Pois bem, isso sugere um novo questionamento, né? Então, qual desenvolvimento? Que tipo de desenvolvimento estamos nos referindo? O que estamos falando quando a gente fala em desenvolvimento para tentar reduzir os problemas sociais? Qual é o olhar sobre isso? E dentro desses olhares, dentro dessas perspectivas, que efeitos isso vai ter sobre as desigualdades sociais? Isso de fato vai resolver o problema das desigualdades sociais? As proposições que são feitas? Nós temos duas concepções básicas, clássicas, para não dizer até jurássicas, né? Em que temos um olhar sobre o que vem a ser o liberalismo clássico e aquilo que vem a ser o socialismo. No liberalismo clássico, temos aquele pensamento que vocês já estão acostumados, discutiram em ciência política, discutiram em teoria geral do Estado, né? Logo na primeira fase já começa a discutir sobre isso, a respeito do que vem a ser a tal da mão invisível do mercado do Adam Smith, né? O Adam Smith está lá preocupado com o Estado ter a menor participação possível dentro do meio social, não se envolver dentro das relações sociais, dentro dos negócios dos indivíduos. Afinal de contas, é um pensamento que vem inaugurando a modernidade, propondo, portanto, uma solução para os grandes problemas existentes até então. Afinal de contas, recém saímos de um regime absolutista, então precisamos pensar numa forma inversamente oposta com relação ao que nós tínhamos antes. Se antes no absolutismo tínhamos um rei altamente autoritário, se envolvendo lá diretamente com o que vem a ser as relações entre os indivíduos, né, tomando os direitos das pessoas, as liberdades delas, precisamos pensar então num modelo diferente. E aí é onde entra o nosso amigo Adam Smith. Só que o Adam Smith, então, ele propõe a questão da liberdade econômica como um suprassumo para resolver as grandes demandas e os grandes problemas sociais. Então, quando ele aborda a questão da desigualdade social, ele propõe, olha, o mercado vai se autorregulamentar. O mercado vai ter condições de resolver tudo sozinho. O mercado vai ser capaz de atender às demandas das pessoas. Se há uma procura alta, o preço vai diminuir, então tudo vai ficar acessível para os indivíduos, né?
E já o socialismo vai defender, resolver o problema da desigualdade social a partir pura e simplesmente da quebra ou da ruptura de todas as classes sociais. Então ele vai dizer, olha, tem que acabar com tudo. Tem que simplesmente acabar com essas distinções entre as pessoas. E aí aqui vem a proposição então de um regime intermediário. Desse regime intermediário, a gente propõe então a tal da ditadura do proletariado, acabar com a iniciativa privada, centralizar a propriedade na mãos do Estado, para num outro momento abrir mão, o Estado abrir mão desse poder, dessa autoridade toda, desse meio de produção, e ceder isso então para a população de modo geral, por meio de organizações, de associações, né, de entidades coletivas que vão então dar conta do que vem a ser esse meio de produção. Pois bem, isso aqui normalmente é o que a gente vai receber, vai ver, vai aparecer no WhatsApp, por incrível que pareça, ainda é a discussão de uma série de políticos, né? Ainda vão estar defendendo esses pressupostos como sendo o máximo da resolução dos dilemas, dos problemas, com essas duas propostas sendo as únicas opções, as únicas alternativas possíveis. Pois bem, quando a gente pensa o que vem a ser as discussões a respeito do liberalismo e as discussões a respeito desses movimentos de esquerda, nós temos um avanço com relação a essas teorias de ordem teórica mundial, em que a gente percebe o que vem a ser as falhas inerentes a esses modelos, a esses sistemas, que, por incrível que pareça, em 2020 ainda tem gente que defenda. Então, nós vamos ter, por exemplo, no final do século XIX, o regime liberal clássico, ele já estava caindo pelas tabelas, por assim dizer, né? Já não estava mais funcionando, já não era mais efetivo. Estava potencializando aquilo que vinha a ser as desigualdades sociais, a gente aumenta os problemas sociais, aumenta as desigualdades, o rico fica mais rico, o pobre fica mais pobre, e isso vai desencadear uma série de problemas econômicos que vão demandar, portanto, como um dos fatores para o surgimento, então, da Primeira Guerra Mundial, na sequência, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, decorrente, então, desse modelo liberal clássico, e até o próprio... E tudo isso vai desencadear, então, o processo que gera a Segunda Guerra Mundial, que é um fato importante para nós aí, em termos do século passado, em termos do pensamento do direito, do Estado, da sociedade hoje. Já o socialismo, tivemos algumas experiências não muito frutíferas, né? Então, a gente tem alguns casos aí de regimes que, via de regra, a tal da ditadura do proletariado, quando se implementada, acaba não saindo dessa condição, ela simplesmente mantém essa tal da ditadura do proletariado, a última etapa, né, do Estado abrir mão de tudo, ceder para o povo, ceder para as pessoas, acaba não se efetivando na prática, e nós vamos ter, então, uma série de problemas e demandas, como é o caso da União Soviética, que vai desencadear lá com a queda do Muro de Berlim, em 1989. Nós temos casos aí famosos, como a questão de fome, né, de dificuldades, de problemas, por conta desses movimentos que vão desencadear, então, essas linhas de pensamento mais radicais, tanto da esquerda quanto da direita, e que vão desencadear, portanto, inclusive, pessoas morrendo por inanição, né? Pessoas morrendo de fome, porque não tem comida. É uma coisa assim, né, com todo respeito a quem defenda esses pressupostos teóricos, mas dentro da linha de pensamento, em termos mundial, hoje, a respeito desses fundamentos teóricos, eles já não se propagam mais, né? Eles já não são mais defendidos arduamente como eram defendidos antes. Pelo contrário, toda a mudança decorrente da Segunda Guerra Mundial vai desencadear a revisão teórica por parte da questão do liberalismo, e a queda do Muro de Berlim vai representar um fato importante dentro do que vem a ser esses movimentos de esquerda, então, a partir do final do século passado, gerando por parte dessas correntes teóricas
o repensar o que vem a ser os seus pensamentos, sua forma de enxergar essas relações. O liberalismo ele vai iniciar então dentro depois da Segunda Guerra Mundial, com o movimento do Estado do Bem-Estar Social, toda essa discussão sobre contemplar mais as necessidades das pessoas, né? Daí de um Estado interventor, um Estado que vai mexer na economia, um Estado que vai se envolver com aquilo que vem a ser as necessidades das pessoas. Então nós vamos ter duas frentes distintas discutindo então o liberalismo contemporâneo e uma esquerda contemporânea. Em ambas delas, tentando pensar soluções para aquilo que vem a ser os problemas existentes, os problemas sociais, inclusive os problemas com relação às desigualdades sociais. Então, dentro dessas perspectivas, eu gostaria de destacar alguns autores que para mim, são representativos assim, do que são esses pontos de vista, o que, de modo algum, vai exaurir as discussões e os debates com relação a essas linhas de pensamento. Né? Então, por favor. Mas, dentro dessa perspectiva, para mim, são essenciais para a gente compreender o que vem a ser esse pensamento, tanto do liberalismo quanto da esquerda hoje. Então, dentro da corrente do liberalismo, eu destaco aqui dois autores, o John Rawls e o Amartya Sen. Né? O John Rawls era professor de filosofia política de Harvard, né? É um autor aqui que traz uma contribuição para nós importante dentro do direito, um conceito do direito como equidade, uma concepção extremamente importante para nós dentro do pensamento liberal contemporâneo, sobre como é que a gente deve enxergar, como é que a gente deve ver o direito, como é que a gente deve perceber essas relações, esse papel do Estado. E temos o Amartya Sen, que é um economista indiano, se não me engano, que chegou a participar do Banco Mundial, tem contribuições importantes aí com relação à própria Organizações das Nações Unidas, e ele, inclusive, chegou a ganhar um prêmio Nobel de Economia a respeito daquilo que vem a ser as suas contribuições. Né? Ele também um liberal, então, defendendo esses pressupostos. O John Rawls, na sua obra Uma Teoria de Justiça, de 1971, ele vem nessa onda, nessa linha de pensamento dos pós-positivistas, ou seja, é a corrente teórica que começa a pensar o direito, a sociedade. Alô? Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que foi um equívoco ali, Michel. Continuar. Não tem problema. Então, o John Rawls vem discutir a partir de 1971, então, dentro do pós-positivismo, né, uma corrente teórica que não vai discutir o direito só como uma questão de regra e norma pronta e acabada, mas como uma concepção de direito que está intimamente atrelada, portanto, ao pressuposto da moralidade. Ou seja, o direito, né, assim como foi discutir o Hart, assim como discutiu o Dworkin, o direito ele não se isola daquilo que vem a ser o conjunto da moralidade. Aquilo que os positivistas clássicos defendiam, né, de não ter relação nenhuma com o juízo moral das pessoas, sobre o que a pessoa entende que é o certo, o que é o errado. O Rawls vai defender diferente, o Rawls vai trazer essa nova posição, esse novo entendimento. Então ele traz o seguinte, ele diz uma proposição, então, de um novo contrato social. O que é esse novo contrato social que o Rawls propõe? Aquela ideia lá do Rousseau, lá de trás, né? Esquece o que a gente tem até agora, esquece o que a gente tem até então, e vamos repensar o que é a nossa sociedade. Para a gente repensar o que é a nossa sociedade, ele traz dois conceitos interessantes para nós, que é a ideia da posição original e o do véu da ignorância. Então ele diz o seguinte, vamos supor que a gente vai começar, né, a repensar a sociedade, a gente vai agrupar algumas pessoas para definir o que vem a ser a sociedade a partir de então. Para a gente começar a definir o que é a sociedade a partir de então, nessa posição original, nós vamos começar a definir o que vem a ser os valores maiores que a sociedade vai definir, vai entender como certo, como correto, a base fundante do que é a nossa sociedade. Né? Então, para isso, ele vai fazer uso do véu da ignorância. Ou seja, esse grupo de pessoas não vai saber qual é a condição delas.
Esse grupo de pessoas não vai saber se é homem, se é mulher, se é homoafetivo, não vai saber se essa pessoa é rica, se ela é pobre, não vai saber se essa pessoa é branca, é negra, é asiática, é indiana, não vai saber nada. Tu não sabe se tu é completamente saudável, se tu tem problemas de saúde, se tu tem alguma deficiência. A partir desse véu da ignorância e desse fato de não poder saber qual é a condição e como você se encontra, parte uma preocupação inicial para esse grupo. Precisamos definir, portanto, valores maiores daquilo que vem a ser como a gente vai lidar com as relações entre as pessoas. Ou seja, precisamos garantir não só o pressuposto da liberdade, que é um pressuposto importante dentro do liberalismo, né, da possibilidade de desenvolvimento, de crescer, de avançar, mas precisamos pensar sobre os indivíduos que estão naquela condição mais precária. Eles precisam ter uma ajuda, eles precisam ter um apoio, eles precisam ter um suporte por parte do Estado. As pessoas precisam zelar por aquilo que vem a ser esses indivíduos. Afinal de contas, não sabemos, inclusive, se nós não nos encontramos nessa condição, porque estamos sob o véu da ignorância. Então, desse pressuposto, a gente vai começar a definir conceitos maiores, valores maiores dentro dessa organização social, em que ele vai dizer, o John Rawls, que estão associados, portanto, com os princípios da liberdade e os princípios da igualdade. Ele vai tecer, então, um emaranhado de subprincípios para organizar essa relação entre liberdade e igualdade. Então, para ele, para o Rawls, o pensamento dele está associado no seguinte: se o sujeito tem todas as condições necessárias, tem todas as capacidades, tem todas as habilidades, tem todas as condições materiais disponíveis para ele se desenvolver, vai embora. Vai, faz, cumpre. Cresça, produza, desenvolva, crie uma empresa, fique rico, não tem problema. Tá tudo certo. Agora, a partir do momento que tu tá nessa condição, tu tem que dar uma contribuição para o Estado, taxas, impostos, para quê? Para garantir que aqueles indivíduos que não têm essa condição, o sujeito que está mais pobre, na condição mais miserável, mais tacanha, que esse sujeito possa se utilizar desses recursos, dessa forma de atuação do Estado, do direito, para garantir que ele alcance o mínimo possível para conseguir usufruir da sua liberdade. Ou seja, que ele possa se deslanchar dentro da capacidade mínima igualitária para todos. Claro que essa capacidade mínima igualitária para todos não vai ser tão abrangente assim. É só para tirar ele daquela condição de acordar de manhã e estar preocupado se vai conseguir almoçar e jantar. Ou se ele vai ter que escolher entre almoçar e jantar. Então, é daquela condição mínima. Né? E aí, a partir daí, a gente começa a pensar dentro do liberalismo políticas públicas voltadas para o reconhecimento, para o acolhimento daquilo que vem a ser essas pessoas menos necessitadas. Aquelas pessoas que têm uma necessidade, uma demanda mais radical dentro da organização social. E aquele sujeito que avançou, que se desenvolveu, ele está trazendo recursos para a sociedade, ele está trazendo bens para a sociedade. Ele pode ser um médico bem-sucedido que vai descobrir a cura da Covid. Ele pode ser um empresário que está gerando uma série de empregos. Não tem problema, ele pode ir. Mas aqueles indivíduos que estão naquela condição mais precária, eles têm que receber, inclusive, um tratamento diferenciado, uma ideia de igualdade, em que eu vou ressaltar o que vem a ser alguns benefícios para esse indivíduo. Aquilo que a Suprema Corte norte-americana chama de discriminação positiva. Ou seja, de passar a tratar esses indivíduos de uma forma mais benéfica do que os demais, para que eles, no mínimo, estejam na condição mais baixa do que todos os outros. Para, a partir dali, poder se desenvolver. Aqui a gente vai ver, então, essa ideia do direito como equidade. Vejam, é um pensamento liberal hoje. Não é um pensamento comunista, socialista, nem nada do gênero. É uma corrente de pensamento que está associada ao liberalismo hoje. No outro vem, então, o Amartya Sen, com o seu desenvolvimento como liberdade, uma obra mais recente, que é de 1999.
Para ele, o desenvolvimento não pode ser apenas financeiro, não pode ser simplesmente uma questão econômica. Produto interno bruto, por exemplo, não é sinônimo de qualidade de vida. A gente pensar em indicadores como produtividade não é sinônimo de que as pessoas vão ser mais felizes, vão ter uma qualidade de vida maior. Para ele, o crescimento econômico não pode ser considerado um fim em si mesmo. Então, aquele pensamento lá do positivismo clássico, de que o mercado se autorregula e deixa o cara ganhar uma fortuna em cima do serviço, do trabalho, das atribuições do outro, aquilo não funciona. Não pode simplesmente crescer. Aqui a gente vai ter o desenvolvimento de uma linha de pensamento que vem se aflorando desde a Segunda Guerra Mundial, e dentro do meio empresarial, a partir da década de 80, principalmente, assim, isso aflora, que é a tal da responsabilidade social da empresa, do empreendimento, do negócio, de que não é simplesmente o lucro como o único objetivo final, mas também trazer aqui uma linha de pensamento em que essas entidades, essas empresas têm um compromisso com a sociedade, têm um compromisso com o que vem a ser os menos favorecidos. A empresa, né, uma das discussões recentes, assim, se a empresa desaparece da comunidade, a comunidade vai fazer falta, vai sentir falta, só pela questão do emprego, só pela questão do salário, ou ela tem um papel importante dentro daquele contexto, né? Então, essa é a discussão do Amartya Sen. Para ele, a liberdade, então, vai significar uma distribuição equilibrada, benefícios sociais, políticos e culturais. O Amartya Sen ele foi tão certeiro no que vem a ser as suas colocações, né? Então, que ele ganha o Prêmio Nobel de Economia e ele é considerado o pai do Índice de Desenvolvimento Humano, né? do IDH, que vai avaliar o desenvolvimento de um país, não só por uma questão econômica, como é a questão do produto interno bruto, né, do quanto produz, mas sobre a qualidade de vida das pessoas, sobre como isso afeta a vida das pessoas. Então, esses são dois autores que representaram mais assim, o pensamento liberal. Aqui temos dois autores que vão representar muito mais um pensamento do que a esquerda contemporânea. Tem o Thomas Piketty, ou Piketty, dependendo de quem fala, tem uma pronúncia diferente. E temos aqui o José Souza, fiz questão de trazer um autor brasileiro, né, que vai trazer, então, suas contribuições também aí para o que vem a ser o pensamento do movimento das novas esquerdas hoje, né? Então, o Piketty tem a sua obra O Capital no Século XXI, de 2013, publicou mais uma série de obras posteriores, agora saiu uma esse mês, agora no Brasil, a respeito do Capital no Século XXI e a ideologia, né? Um aprofundamento, uma complementação do que vem a ser essa obra dele. Então, nessa obra do Piketty, ele vai falar sobre as injustiças da origem das desigualdades sociais. Então, ele vai discutir que essas desigualdades sociais elas vão se dar por enriquecimento a partir de heranças, o enriquecimento a partir da renda do trabalho, da apropriação do capital, de que nós temos uma desigualdade dentro do meio de produção, em que nós temos um seleto grupo de pessoas que se apropria daquilo que vem a ser o que está sendo gerado de riqueza por parte da maior parte da população. E ele vai propor, então, algumas formas, algumas soluções de enxergar a solução para o problema, como, por exemplo, repensar a questão do imposto de renda, né? Mexer em tabela de imposto de renda. Se algum de vocês está achando essa discussão atual, não é à toa. Mexer com a tabela do imposto de renda, né? E aí ele vai propor um enrijecimento cada vez maior das classes mais altas e muito menor das classes mais baixas. Vai propor um imposto mundial sobre o capital, a possibilidade de mundialmente se colocar um imposto que seja destinado então a essas grandes obras humanitárias, né, para ser utilizado inclusive pela ONU, por outras organizações internacionais, como forma de garantir a redução das desigualdades sociais, e vai discutir também um problema com relação à dívida pública, né, a forma como os estados vão se endividar, vão alcançar um patamar absurdo de endividamento,
por conta de empréstimos internacionais para resolver problemas, alguns oriundos inclusive do próprio período colonialista, e vai propor, portanto, em alguns casos até o perdão total do que vem a ser essas dívidas, né? O Gessé Souza, por sua vez, na sua obra O Elite do Atraso, que teve uma revisão agora recente, vai discutir então sobre as origens da desigualdade no Brasil, a partir da escravidão. Ele vai colocar que aquilo que os outros autores, sociólogos que vinham discutindo o problema da desigualdade no Brasil, as origens, né, da ideia do sujeito, do brasileiro gentio, né, aquele cidadão comum, que foi explorado pelo exterior, ele quer rever tudo isso, ele propõe um novo olhar sobre isso. Ele vai colocar isso como algo que se desenvolve lá a partir da escravidão. Vai assinalar um suposto pacto entre a classe média e a elite, então a classe média favorecendo aquilo que vem a ser os interesses da elite, e vai propor de que um dos maiores problemas hoje em termos de desigualdade social, que está atrelado à corrupção, está baseado, portanto, em outros pressupostos, que é, por exemplo, a questão da política bancária e a dívida pública, também a dívida pública, né? Então, a política bancária, ele acha, por exemplo, um absurdo o que banco concede, por exemplo, de rendimentos, juro de poupança, né? Se a gente olhar o que é juro de poupança hoje, é um valor absurdamente irrisório, mas, ao mesmo tempo, permite que o banco faça cobranças extraordinárias de juros, de atraso, né? Cheque especial, etc., e que esse seria a maior corrupção presente no país hoje, né? Decorrente, então, do ganho dessas grandes corporações, dessas grandes entidades aí, com relação a esse enriquecimento em cima da população. Então, professor, então, qual dos dois está certo? A corrente liberal ou esse pensamento de esquerda? Não tem certo, não tem errado. São posições distintas, são olhares diferentes sobre o que vem a ser o problema. Como vocês vão escolher um desses pontos de vista, se é essa perspectiva do liberalismo mais contemporâneo ou se é a perspectiva da esquerda contemporânea, isso fica com vocês, né? A escolha de vocês. Mas são os olhares que nós temos hoje. Então, indo já para os finalmente, assim, uma pergunta, né? A desigualdade, ela afeta apenas os pobres? Ela é um problema eminentemente dos pobres? Ela é algo que está inerente, assim, só às classes mais baixas? Não. Aqui nós estamos na academia, a gente vai falar de informações de dados concretos. E eu vou me apegar aqui a esse livro do Richard Wilkinson e da Kate Piquet, chamado O Nível, porque uma sociedade mais igualitária é melhor para todos. Uma obra aqui de 2009. Então, o que eles fazem? Eles levantam uma série de dados com relação aos países de primeiro mundo, apontam aí uma dificuldade de trazer os dados com os países de terceiro mundo, né, ou subdesenvolvidos, como queiram, ou em fase de desenvolvimento também, como queiram, por conta, inclusive, da falta de precisão de algumas dessas informações, etc. Então, eles querem olhar assim, dentro daqueles países que são considerados desenvolvidos, os que estão mais avançados, dentro desses países, o que a gente considera assim como a questão da desigualdade, né? Dentro desses países mais ricos, a desigualdade afeta a vida das pessoas? Então, eles vão pegar o seguinte. Primeiro, eles vão levantar, com base nos dados oficiais da ONU e das outras entidades internacionais, aquilo que vocês podem ver aqui na esquerda, né? O índice... aqui. Opa. O índice de problemas sociais de saúde. Então, nesse eixo aqui, estamos falando em dados concretos, né? O índice de problemas sociais de saúde. Então, quais são os países que têm os maiores problemas sociais de saúde? Estão apontando aqui os Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, a Grécia, a Nova Zelândia. E os que têm menos problemas são os que estão mais abaixo. Japão, Suécia, Noruega, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Finlândia. Né? Então, conforme esse eixo aqui. Já nesse eixo aqui, ele vem trazer, portanto, os dados inerentes à renda nacional por pessoa.
Então, vamos pegar os dados oficiais de cada um desses países, vamos fazer uma conversão dos valores, vamos pegar a renda média desses países, né, e vão identificar onde é que eles se enquadram. Então, tu tem um país com uma renda média aqui entre 20 mil, que inclui Portugal, Grécia, Nova Zelândia, e países com uma renda bem mais alta, né, como é a Noruega, como é os Estados Unidos, com valor mais alto. No entanto, quando a gente olha o que vem a ser a renda das pessoas, ou seja, não importa o quanto que tu ganha, mesmo assim tu ainda tem problemas sociais, tu ainda tem problemas de saúde, porque ainda estão presentes dentro de um índice mais alto. Então, eles vão fazer esse levantamento, né, com relação à defasagem de renda, vão pegar os países que têm, vão avaliar quais são os 20% mais ricos em comparação com os 20% da população mais pobres. Então, o acumulado do mais rico com o acumulado do mais pobre. E vão comparar quantas vezes o mais rico é mais rico do que o mais pobre. Né? Então, não vai ver Singapura, o mais rico é muito mais rico do que o mais pobre. Nos Estados Unidos também tem uma alta desigualdade, Portugal também, e assim sucessivamente, tendo então países com uma desigualdade social mais baixa, como o Japão, Finlândia, Noruega, Suécia, Dinamarca, etc. Então, eles vão fazer o cruzamento das informações, aquele mesmo índice dos problemas sociais e de saúde, com relação à desigualdade de renda. E o que eles vão identificar, isso aqui é o seguinte, ele pega os dados, joga num aplicativo, joga num software, e o próprio software traça a linha para identificar se há um padrão ou não. Então, essa linha é para demonstrar tendências, que o próprio software, pela inteligência artificial, identifica isso. E aqui ele vai demonstrar que os países com menor desigualdade social são aqueles que têm o menor índice de problemas de saúde, problemas sociais e problemas de saúde. Já os países com alta desigualdade social, independente do que venha a ser a questão da renda deles, vão estar com altos problemas sociais e de saúde. Da mesma forma, eles trabalham com relação aos estados membros dos Estados Unidos. Então, cada um desses aqui é um estado membro, né? Nova York, Nova Jersey, Oklahoma, Kentucky, né? E vamos pegar cada um desses países e vamos fazer a mesma avaliação. A renda nacional por pessoa comparada com o índice de problema social e não encontra o padrão. Quando pega a desigualdade de renda dentro dos estados, porque é uma média, né? Nós não estamos falando de um padrão absoluto, mas uma média dentro dos estados, estamos falando de avaliar. Dentro do país nós temos desigualdades, dentro dos estados nós temos desigualdades, dentro dos municípios nós temos desigualdades. Então, o que se faz é pegar uma média. E aqui também, quando a gente olha o que vem a ser a desigualdade de renda dos estados comparado com os problemas sociais, também identificamos um padrão. Isso vai se repetir também aqui com relação aos índices de bem-estar infantil da Unicef, né? O quanto as crianças vão ficar bem. Não importa a questão da renda média dos países, eles ainda vão estar numa condição que não reflete necessariamente o resultado. Quando a gente conflita esse bem-estar infantil com relação à desigualdade de renda, também está presente. Quanto maior a desigualdade de renda, pior o índice de bem-estar infantil. Quanto mais baixa a desigualdade de renda, melhor o índice de bem-estar infantil. E assim sucessivamente. Isso vai estar representado, então, com a mortalidade infantil. Os países menos desiguais são os que têm menor mortalidade infantil. Os países mais desiguais são os que têm maior desigualdade infantil. Com relação ao desempenho acadêmico, né? A média de notas de matemática e leitura, os países com a baixa desigualdade social têm os maiores índices, os países com a mais alta desigualdade social têm os menores índices. Da mesma forma com relação ao uso de drogas, da mesma forma com relação à taxa de primeira gravidez na adolescência. Então aqui temos um dado aqui que vai pegar uma pesquisa pontual lá a respeito de bairros mais pobres e bairros mais ricos, o índice de gravidez na adolescência. Então, quanto mais pobre, maior a desigualdade tu tem
o maior índice de ocorrência, quanto menor a desigualdade dentro do bairro. Claro, é como aqui em Criciúma, por exemplo, né? Nós temos bairros que têm condição econômica maior e temos bairros com condições econômicas menores. Então, nesses que temos uma desigualdade menor, uma condição mais rica, o índice é muito menor. Aqui, porcentagens com alguma doença mental também vai se refletir com relação a esses dados. Menor desigualdade, menor índice de portador de doença mental. Maior desigualdade, maior índice de ocorrência. Aqui, expectativa de vida em anos, né? Então, tu acha que por ter uma condição de vida melhor, de uma renda melhor, tu necessariamente vai viver mais. Isso não é necessariamente verdade, porque se tu está em um país que tem uma condição de uma desigualdade alta, isso implica naquilo que vem a ser a sua qualidade de vida, isso implica naquilo que vem a ser a sua expectativa de vida. Claro que isso não é uma regra matemática absoluta, porque afinal de contas nós temos peculiaridades, tem outros fatores que vão influenciar também nesse resultado, né? Questões culturais, outras questões que também são relevantes e que vão implicar nesses dados. Aqui, os últimos informes, então, só para a gente ver assim, com relação à desigualdade, né? Nós temos aí uma série de notícias falando, portanto, agora na desigualdade social, como é que isso vai se refletir na nossa realidade, né? Então, a gente vai ter dados cada vez mais gritantes sobre como, por exemplo, essa questão da pandemia, por exemplo, vai potencializar o que vem a ser os problemas dentro das classes menos assistidas, dentro das classes mais pobres, onde vai afetar a qualidade de vida, onde vai afetar a relação, os hábitos, onde vai afetar as condições mais relevantes, assim, com relação às necessidades desses indivíduos. E isso não é exclusividade do Brasil, né? A gente está vendo aí a pandemia expõe desigualdade social, inclusive na Alemanha, que é considerado um país desenvolvido. Então, vejam, não é uma exclusividade nossa, né? Não é um problema só nosso. Os países que têm maior índice de desigualdade vão ter maior reflexo com relação a esses indicadores. Aqui outra pesquisa nacional aí do Observatório Nacional da Desigualdade Social, que vai apontar, então, o impacto dessa desigualdade com relação à pandemia, e vai trazer esse dado aqui, por exemplo. Então, aquelas populações com a renda mais baixa vão ser aquelas que vão ter a maior interação social ao longo do que vem a ser a pandemia. Já aqueles que têm uma renda mais alta, que têm condições, vão ser aqueles que vão diminuir drasticamente o que vem a ser a interação social, porque não tem a necessidade de estar se relacionando. Aqui, pelo contrário, aqui aumenta a necessidade de se relacionar com outras pessoas. Seja porque trocou de emprego, seja porque está buscando emprego, seja porque está fazendo bico. Essa pessoa tem que ir para a rua, tem que ir atrás daquilo que vem a ser a possibilidade de manter o seu sustento. E se não o fizer, é capaz de morrer de fome. E antes que eu seja taxado de comunista ou alguma coisa do gênero, estou brincando, não há nenhum problema com relação a comunista nem nada do tipo, é só lembrar então, né? Nossa Constituição Federal, no seu artigo 3º, estabelece como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, em seu inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, quando a gente está discutindo desigualdade social, quando está discutindo esses problemas, quando está discutindo resolver essas demandas para reduzir esses problemas sociais, eminentemente estamos falando de fazer cumprir aquilo que vem a ser a nossa carta maior dentro da nossa Constituição, dentro do nosso Estado brasileiro. E era isso, pessoal. Obrigado aí por acompanhar, obrigado aí pela audiência.